Graça e paz, família de Deus, estamos aqui para mais um Boletim da Fé. Quero estimular você a compartilhar esse link com as pessoas que você conhece, que vão precisar de uma palavra no dia de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre quando Deus não livra você de entrar no problema, Ele livra você de dentro do problema. Nós podemos perder muito de um relacionamento com alguém pelo fato de não conhecermos essa pessoa, especialmente se essa pessoa é Deus. Vamos começar aqui no texto de Êxodo, no capítulo 6, no verso 2, que diz assim: Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha que interessante aqui. Deus está dizendo que ele se apresentou como Deus Todo-Poderoso aos patriarcas, mas que agora ele vai se revelar como Yahvé, que é a palavra que foi traduzida como Senhor aqui. E qual a distinção interessante aqui nesse termo Yahvé? É mais adiante, que diz assim, no verso 6, Deus continua dizendo: Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Então Deus estava falando que esse Yahvé, quando ele se apresenta como Yahvé, ele é aquele Deus que já se apresenta quando o povo já estava debaixo das cargas do Egito. E o que nós entendemos que são as cargas do Egito: pecado, doença e miséria. Então, qual é a essência do que eu estou querendo te passar aqui? Que muitas vezes nós estamos acreditando em Deus e temos versículos que embasam a nossa fé para que nós não entremos no problema. Mas o que eu quero dizer é que mesmo se você estava crendo para não entrar no problema e entrou, não é o fim da linha. Amém? Você precisa renovar a tua esperança e renovar a tua perspectiva para saber que o mesmo Deus que te livra de entrar no problema é o mesmo Deus que vai se apresentar também para te tirar de dentro do problema quando você já entrou. Amém? Então não fica olhando para trás com aquela expectativa que você tinha de que Deus ia agir de um jeito. Se ele não agiu desse jeito, não é o fim da linha. Amém? Deus ele ainda pode se manifestar e vai para te tirar do problema. Amém? Então ajusta a tua expectativa para que você possa recobrar o ânimo para continuar acreditando em Deus, para que, mesmo quando não aconteceu aquilo da forma como você estava pensando, não limita o agir de Deus nessa situação que você está passando. Amém? Vamos lá comigo em Atos, no capítulo 26. Atos, no capítulo 27. Atos 27, no verso 20. Né? Essa passagem é muito interessante porque, veja, Paulo estava cumprindo todo o propósito de Deus aqui na terra. E a gente sabe que Paulo ele não teve uma vida nem um pouco fácil. Amém? Esse texto ele começa falando sobre como Paulo alertou essas pessoas que estavam entrando na embarcação que ia levar ele para testemunhar diante de César. E essas pessoas não ouviram Paulo. O barco começou a naufragar. Eles passaram por uma grande tempestade e acabaram num bote, né? Com toda a carga se perdeu e realmente nessa situação não havia. A gente vai ver aqui. Atos no capítulo 27, no verso 20, que diz assim: E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. No 21, havendo, pois, estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, diga comigo, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito.
porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, aqui no verso 20, nós vamos ver, aqui diz, afinal, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Esse é o tipo de situação, se coloque, meu irmão, no lugar de Paulo. Esse é o tipo de situação em que não tinha mais esperança de nada. Tinha havido um naufrágio, uma grande tempestade, e agora eles estavam, né, à deriva, num bote, né, no meio do mar. Né? Então, nesse momento, o que foi que aconteceu aqui? Paulo recebeu uma palavra de Deus. Paulo recebeu uma palavra de Deus dizendo, olha, Paulo, vai acontecer dessa forma. Então, Paulo, por meio dessa palavra, recobrou o ânimo das pessoas que estavam com ele. Amém? E disse, olha, vai acontecer dessa forma. E foi assim que aconteceu. Amém? Esse senso de Paulo de saber que ele não estava só e de que ele estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele, fez com que Paulo tivesse reavivada essa expectativa no coração de dizer, olha, não acabou a história não. Parece que chegou no fim com esse naufrágio, mas eu quero dizer, recobre o ânimo, porque eu tenho uma palavra de Deus e vai acontecer como Deus me falou. E foi assim que aconteceu. Amém? Nós vamos ver o mesmo tipo de situação acontecendo com Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Quando eles, porque se negaram a se curvar diante dos deuses do Deus que foi erigido por Nabucodonosor, eles receberam, né, o ultimato de dizer, olha, vocês vão para a fornalha de fogo ardente. Amém? Vamos lá nessa passagem, a gente precisa ir lá, que essa passagem é muito interessante. Em Daniel, no capítulo 3. Daniel, no capítulo 3. No verso 16. Que diz assim. No verso 17. Essa já é a resposta deles. Vamos 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, diante dessa ameaça que Nabucodonosor tinha feito, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, olha a semelhança, se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então nós vemos aqui uma situação muito semelhante. O que Paulo tinha com esses três jovens de semelhante aqui? Esse senso de pertencimento, de saber, olha, eu pertenço a Deus, eu sou dele e vai acontecer a vontade dele na minha vida. Esse senso de que você está aqui na terra para cumprir o propósito de Deus vai te manter firme nessas situações difíceis que aparecem. Amém? Então, nessa situação, Paulo disse, olha, Paulo recebeu uma palavra de Deus, Paulo, vai acontecer assim, assado. Nessa situação, esses jovens foram pegos de surpresa. E aí, ele fala aqui, olha, se Deus quer nos livrar-nos, se o nosso Deus a quem servirmos quer nos livrar, ele nos livrará. Mas, se não for a vontade dele nos livrar, porque eles não tinham essa palavra que Deus tinha dado a eles, de que eles não iriam entrar na fornalha de fogo, ele disse, olha, mas por nós tudo bem. Nós só não vamos nos render a esse tipo de situação. Amém? E aí a gente vai ver mais lá na frente, a gente sabe como ocorreu a história, e aqui no verso 28, depois que eles saem da fornalha de fogo, né, sem nenhum dano, Nabucodonosor diz assim: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. E olha só o que diz aqui. Por que foi que Deus livrou? E livrou os seus servos que confiaram nele. Diga comigo, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o corpo a servirem e adorarem a qualquer Deus, senão ao seu Deus. Olha que interessante como ele disse. Ele não disse que preferiram se entregar. Eles preferiram entregar o corpo. Por que preferiram entregar o corpo? Porque essa atitude deles é uma atitude do homem interior. Era isso exatamente o que ele estava dizendo. Olha, eu não tenho a minha vida como preciosa. Você pode matar o meu corpo, mas você não vai roubar o meu coração. O meu coração tem um dono. O meu coração é do Senhor. Então ele estava falando, olha, eles preferiram entregar o corpo deles. Eu tive o corpo deles. Eu podia até ter o corpo deles.
mas o coração deles em nenhum momento eu tive. Amém? Então, essa é uma disposição que Paulo teve, que esses jovens tiveram, que também Daniel teve na cova dos leões. Observe, nós estamos falando todas as situações, essas pessoas já estavam envolvidas num grande problema. Problemas que não poderiam ser resolvidos de forma humana. Não foi assim que aconteceu com Daniel também? Deus não impediu que Daniel entrasse na cova dos leões, mas mesmo na cova dos leões, Deus livrou. E lá o texto em Daniel 6 diz: nenhum dano se achou em Daniel porque crera no seu Deus. Homens que passaram por situações em que poderia trazer dano para qualquer outra pessoa que estivesse naquele lugar, e a gente vê isso no texto de Daniel muito claro, porque quando Daniel é tirado da cova dos leões, logo depois as pessoas que armaram a cilada para Daniel foram colocadas na cova e receberam o dano que estava programado para Daniel. Então eu quero dizer, se você entrou nessa situação, se você já está no meio do problema, eu quero dizer, você vai chegar no final dessa situação sem sofrer o dano que outras pessoas na mesma situação sofreriam. Muitas vezes a gente olha para o mundo, vê as notícias que estão acontecendo no mundo, ai meu Deus, essa pessoa, todo mundo que pega coronavírus corre risco de morte. Ai meu Deus, e se eu for internado, então eu tô mais próximo da morte. E se eu for para UTI, eu estou mais próximo da morte. E a pessoa vai sempre projetando um cenário que está acontecendo no mundo, quando na verdade ela está vivendo debaixo de uma outra aliança, debaixo de outras promessas que Deus tem para nós. Amém? Então eu quero dizer a você, ajusta a tua expectativa nesse Deus que livra, independente do grau que esse problema tiver, da dificuldade que você tiver, ajusta a tua expectativa. Amém? E não limita o agir de Deus nessa situação somente porque o problema chegou numa gravidade tal que você acha que não tem jeito. Mas eu quero te dizer, não é o ponto final para Deus. Nunca é tarde demais para Deus agir na tua vida. Amém? E nós vemos isso, e nós vemos aqui casos de sucesso na palavra de pessoas que decidiram acreditar em Deus e que não sofreram dano, mas também vemos situações de pessoas que se viraram, né? Passaram por situações de pressão e, em vez de ter o mesmo tipo de atitude, se renderam. Nós vemos isso lá no texto de 1 Samuel 13, quando Saul, né, a palavra diz assim, Saul, forçado pelas circunstâncias, acabou oferecendo o sacrifício no lugar de Samuel. Né? Isso é uma vida miserável, como nosso pastor costuma dizer. Eu não quero esse tipo de vida. Né? Em que você passa por uma situação de pressão, em que você passa por uma situação difícil na sua vida e você se rende somente forçado pelas circunstâncias. Eu não quero viver a minha vida forçado por circunstâncias e estar me rendendo a outra vontade, a outros deuses que não sejam o nosso Deus. Nesse domingo, né, a dona Cristiane ministrou sobre isso. Olha, não se renda às circunstâncias, se renda à palavra. Sabe, eu não quero viver a minha vida me rendendo às circunstâncias, mas eu quero me render à palavra e saber que mesmo diante de situações extremas, Deus ele não está impedido de agir na minha vida. Eu quero ajustar a minha expectativa. Amém? E agora, né, como sempre tem que ter, né, o nosso Senhor Jesus passando por situações também desse tipo com seus discípulos. Né? Jesus dá uma palavra dizendo que ia passar de um lado para o outro para libertar o endemoniado de Gadara, e aí eles passam por uma tempestade fazendo a perfeita vontade de Deus. Passam por uma tempestade, né? E no meio da tempestade, Jesus está dormindo na popa do barco. E os discípulos eles começam a se desesperar, porque estão atentando para o que estão vendo. Atentando para a tempestade, enquanto Jesus está dormindo, né? Completo, cheio da perfeita paz de Deus. Né? E a primeira coisa, né, que a gente vê que falta nos discípulos, que não faltava em Paulo, que não faltava nesses jovens, era o quê? Esse senso de pertencimento, esse sempre saber de, olha, eu pertenço a Deus, eu sou dele, eu sou nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Ele me ama, ele cuida de mim, eu sou dele. Amém? Não é ter a nossa vida como preciosa e tentar nos salvar, não é? Mas saber que estamos debaixo do cuidado de Deus. E aí os discípulos acordam Jesus e dizem, mestre, você não se importa que nós pereçamos? Sabe, meus irmãos, quando a gente passa por situações de pressão,
e a gente coloca os olhos naquilo que está diante de nós, muitas vezes nós podemos achar que Deus não está se importando, amém? Com a situação que nós estamos passando. Mas Jesus, ele se levanta, não é? Em fé, ele acalma a tempestade, amém? Ele se levanta como Yahvé, como Deus todo compassivo, se levanta, acalma a tempestade e acontece um evento muito emblemático aqui, porque Jesus pergunta a ele, por que vocês são tímidos, por que vocês não têm fé? Né? E eles num misto de admiração, dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas o que é que Jesus estava dizendo? Olha, levantar-se no meio da tempestade, abrir a boca e confessar a palavra de Deus e mandar que as situações mudem, não é uma prerrogativa apenas minha, não é porque eu sou o Messias, o Filho de Deus. Eu estou aqui ensinando a vocês a se comportarem dessa forma. A expectativa de Deus não é que quando a gente passe por uma tempestade, que a gente se renda e se desespere e pergunte para Ele se Ele não se importa pelo que nós estamos passando. Não. Amém? Devemos nos levantar em fé. E aqui eu vou compartilhar com vocês essas duas chaves muito importantes para passarmos por situações de pressão. É isso, primeira coisa, se nós queremos ter o mesmo tipo de postura que Paulo teve, que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tiveram, e Jesus teve, precisamos estar próximo dessa palavra. Essa palavra que vai nos dar ânimo, essa palavra que nos vai dar essa perspectiva de que se Deus não me livrou de entrar no problema, Ele vai me livrar do problema. Ele vai me livrar do dano que esse problema vai passar. Muitas vezes você vai passar pelo mesmo problema que as pessoas vão passar, mas você não vai sofrer o dano que elas sofreram. Amém? Porque você tem uma aliança com Deus. Então, se o nosso Deus é o Deus da expectativa, é o Deus da esperança, precisamos alinhar a nossa perspectiva para olhar as situações do ponto de vista da palavra. E como isso vai acontecer se nós, na verdade, estamos distante da palavra? Não tem como. Então, precisamos de uma vida de meditação na palavra. E meditação na palavra não é apenas eu ler a palavra. É eu me relacionar com a palavra, eu ler com a palavra, mas deixar a palavra falar comigo como Deus falando comigo. Não é uma leitura como se fosse de um jornal, uma leitura informativa, mas deixar a palavra falar para você que você é amado, que Deus se importa com você, que Deus está agindo ao teu favor, de que Deus é aquele que age para te livrar do problema, mas é aquele também que te livra no problema. Amém? Então deixar essa palavra falar com você. Amém? Então, precisamos de uma vida de meditação na palavra. A partir do momento que nós começamos a meditar na palavra e entender, nós vamos compreender qual é o nosso propósito, por que estamos aqui. Amém? Saber que muitas vezes o nosso propósito, não temos uma clareza tão grande de propósito, mas saber que, olha, não estou vivendo aqui por acaso, estou aqui para cumprir um propósito de Deus. Amém? E por causa disso, nenhum dano vai se achar em mim. Eu não vou ser destruído passando por situações difíceis. Por quê? Porque tem um propósito de Deus para cumprir e ainda não cumprir esse propósito. Como é que nós vamos ter essa convicção no nosso coração se estamos distantes da palavra? Não tem como. Amém? Então não vamos ter aquilo que Paulo teve, que Daniel e os 3 jovens tiveram, esse senso de pertença. O que foi que eles disseram? O meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. O mesmo Espírito estava nesses jovens. Olha, o meu Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Como nós vamos ter esse ímpeto e essa convicção no nosso coração? Nos relacionando com a palavra. Amém? Então, a outra vertente, né, dessa chave que eu estou passando é meditação na palavra, para receber convicção daquilo do nosso propósito em Deus, de saber que Deus se importa, de que Deus tanto é o Deus Todo-Poderoso, quanto é o Deus Todo-Compassivo, que se importa com a nossa situação para nos livrar. Amém? A outra vertente dessa convicção é o quê? Que essa palavra tem que estar saindo da sua boca. Muitas vezes nós acreditamos com o coração, mas estamos falhando em quê? Em confessar aquilo que nós acreditamos. E por quê? Muitas vezes não temos a exata noção do poder que as nossas palavras têm. Amém? É muito interessante isso, porque teve um testemunho nas redes sociais da nossa igreja de uma mulher que ela estava entubada na UTI. Ela estava com Covid, estava entubada, e ela recebeu uma palavra profética que saiu num dos nossos cultos. Ela recebeu aquela palavra, ela estava entubada, não podia confessar com a boca, mas aquela mulher recebeu aquela palavra profética e ela começou, por meio do homem interior dela, a repetir a palavra profética. Com uma semana essa mulher estava fora da UTI. Ela testemunhou isso.
nas nossas redes sociais. Então eu quero dizer a você que mesmo se você esteja entubado na UTI hoje, eu quero te dizer, recebe essa palavra, amém? Confessa comigo assim, a cura me pertence, é o meu direito que vem de Deus, amém? Então você fica repetindo isso no meu interior, recebo a minha cura, amém? Para quê? Porque essa voz saindo do teu homem interior, saindo da tua boca, amém? Vai te tirar dessa situação. A fé demanda uma ação. A fé não é apenas uma convicção no teu coração. A fé tem um espírito, e o espírito da fé fala. Então precisamos estar convencidos de que fé é assim. Amém? De que fé é uma convicção que tem que sair da nossa boca com certeza. Amém? E essas palavras que vão sair com convicção da nossa boca vão pouco a pouco, mesmo que não seja instantaneamente, nos tirar dessa situação em que estamos. Amém? Então quero estimular você a ter uma vida, né, de oração, de comunhão com Deus, para conhecer o nosso Pai e também ficar firme na prática dessa palavra. Muitas vezes nós achamos, né, como Naamã recebeu uma palavra que tinha que mergulhar 7 vezes no rio. Ele disse, mas rapaz, tinha um rio lá na minha terra, eu podia mergulhar lá. Mas ele disse, rapaz, não foi somente uma ordem que tu recebesse para mergulhar 7 vezes, então faz. Sabe, muitas vezes nós estamos debaixo de uma palavra profética para praticar algo e achamos que é uma besteira no natural, mas espiritualmente essa rendição de saber que estamos fazendo exatamente aquilo que Jesus disse, né? Confessando com a nossa boca e crendo que vai acontecer exatamente como nós estamos dizendo, podemos achar que isso não tem poder, mas porque cremos naquilo que Jesus disse, essas palavras elas vão nos tirar, amém, da situação em que nós estamos. Então quero estimular você a ficar firme no Deus da esperança, te dizer, não é tarde demais para Deus agir. Se Ele não impediu que você entrasse no problema, Ele está lá contigo dentro do problema para te livrar. Amém? Amamos vocês e fica firme no Deus da esperança.